Como investir no mercado futuro de commodities? Olá, sou Carlos Sampaio, sou coach, palestrante, consultor e educador financeiro. No vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre o mercado futuro de commodities, atendendo várias solicitações que eu recebi. O mercado de contratos futuros tem como principal função atender a produtores e compradores de matérias-primas, como commodities. Commodities então são parte do nosso dia a dia como produtos básicos de baixo valor agregado, ou simplesmente matérias-primas. Exemplo de commodities são a soja, milho, café, etc. As commodities mais negociadas são saca de café, arroba de boi gordo, sacas de milho e sacas de soja. Os contratos futuros eles podem ser também relativos a commodities minerais como o ouro ou contratos financeiros como o dólar ou índice de ações. Para não me alongar hoje, eu vou me deter mais nas commodities agrícolas, pela sua representatividade em termos de volumes negociados diariamente. Outra coisa, contratos futuros são bem simples de serem negociados. É tão simples como você faz quando opera com ações, na compra de ações, compra e venda de ações. As operações podem ser então feitas no home broker da corretora. Mas o que é, então, um contrato futuro? É um instrumento financeiro cujo preço deriva do preço de produtos como, por exemplo, do milho, café, soja, ou moeda como o dólar ou índice de bolsa. Saiba algumas diferenças em relação à compra de ações. Então, quando você compra uma ação, você compra um pedacinho de uma empresa e espera lucrar com isso. No contrato futuro, você compra expectativa de ganho com um contrato numa data futura. Nas ações, você não tem um vencimento. Já no contrato futuro, existe um vencimento. Nas ações, você paga pela compra. Nos contratos futuros, apenas sofre variações diárias de ganhos e perdas da flutuação. Precisa ter, então, para isso uma garantia para operar, que é a chamada margem de garantia. Tudo isso eu já vou explicar mais. Antes de tudo, eu te convido então para te inscrever no canal, colocar lá algum like, o gostei no português, comentar, fazer suas perguntas e deixar suas dicas para próximos vídeos. Isso ajuda a saber se eu estou no caminho certo e o que preciso fazer para melhorar. Aproveita também e acione lá o sininho para receber o aviso dos próximos vídeos e aquela mesma repetição de curtir o blog e a página Sampaio Sucesso Financeiro. Contratos futuros são acordos de compra ou venda de ativos para uma data futura a um preço estabelecido entre as partes. Como outros contratos, existem então de um lado o comprador e do outro lado o vendedor. Esse mercado tem uma característica, como característica especial, que você pode negociar ou comprar valores altos sem muito dinheiro. Então, por exemplo, se você é um especulador ou um produtor e espera que o preço da saca de soja vai aumentar em uma data futura, você vende um contrato X sacas de soja a um preço Y. Se os preços caírem, você ganha a diferença. Ou faz a compra. Se o preço subir acima do que você esperava, você ganha também. Você então aposta tanto na alta quanto na baixa. Você tem a possibilidade de trabalhar operando com a alavancagem, que significa que você não precisa ter todo o dinheiro para investir, como é exigido no mercado de ações. Você precisa ter apenas uma parte do valor para servir como garantia da operação. Essa parte pequena de dinheiro para servir como garantia chama-se então margem de garantia, ou uma caução. Então, essa margem de garantia é uma quantia de dinheiro na conta ou ativos como ações ou títulos do governo ou um CDB com liquidez diária que você tenha investido. Eles ficam então sob a guarda e bloqueados enquanto não vencer o contrato. Uma observação, quando as garantias forem ações, existe um redutor que é um deságio. Exemplo, se você tem 10 mil disponível em ações, você sofre uma redução de tipo 10% desse valor como deságio, então vai ficar com aproximadamente R$9.000 de garantia nesse exemplo aí. A margem de garantia existe para eventuais perdas, então ela é usada para liquidar a operação no caso da perda acontecer. Exemplo, quando você vai ao mercado de ações e compra 100 ações que custam R$30, você tem lá R$3.000 em ações. Então, seguindo nesse exemplo, se você quer comprar um contrato de boi gordo, onde cada contrato é de 330 arrobas,
Se a arroba estiver a R$100, você comprará então 100 vezes 330, o equivalente a R$33 mil de contratos. Então isso explica o conceito de alavancagem, que é com apenas R$3 mil exigidos pela Bolsa, chamado de margem de garantia, você estará investindo R$33 mil, ou em outras palavras, R$3 mil garantem 33 mil de investimento. Esse é o efeito da multiplicação chamado de alavancagem. Outra vantagem de operar no mercado futuro é que você pode deixar como margem de garantia uma aplicação então já feita, as ações, o CDB ou títulos do governo. Então você continuará ganhando rendimento sobre a aplicação e estará buscando alternativa de rentabilizar seu capital com um contrato negociado sem desembolsar mais dinheiro. Você nesse caso está atuando então como um especulador. Observação, o percentual de garantia para contratos futuros, eles variam de 6% a 16% sobre o total dos contratos. Agora veja como acompanhar os contratos. Você acompanha então através dos ajustes diários. Você receberá diariamente até o vencimento do contrato, um extrato de ajustes diários com os ajustes então desse contrato. Toda vez que houver um movimento a seu favor, diariamente você recebe no final de cada dia um crédito na conta. Ou, quando for uma perda em relação ao preço de entrada, você recebe um débito na sua conta. Então, a cada dia recebe um ajuste sobre o preço do fechamento do dia anterior. Exemplo de ajuste diário. Você compra um contrato futuro de R$90 na segunda-feira pela manhã e o mercado fecha em 91. O contrato, então, terá um ajuste de R$1 multiplicado por 330 arrobas, que é igual a 330 de ajuste positivo na sua conta corrente. Bom, esse ajuste é colocado na sua conta sem precisar liquidar o contrato. E na terça-feira, dia seguinte, o pregão vai fechar 94. Seu ajuste será então 94 menos 91, que era do dia anterior. Esse é o preço de fechamento do dia anterior, 91. Então você terá na conta a diferença de R$3 multiplicado por 330, que é igual a R$990. Esses ajustes entram na sua conta e podem ser sacados e gastos. Agora, se acontecer o contrário, você estiver errado na sua estratégia, terá um ajuste negativo e terá que depositar na conta da corretora. Resumindo, você não precisa vender os contratos para receber os ajustes. Sua posição será ajustada automaticamente. Agora vamos falar sobre o código de identificação dos contratos. Cada contrato futuro tem um código. Uma letra que identifica então o mês do vencimento e o ano. São 3 coisas. Exemplo de boi gordo, BGI V17. Então, código BGI, mês do vencimento, letra do vencimento é o V, que corresponde ao mês de outubro. 17 é o ano 2017. Ok? Como operar? Dicas. Opera-se por uma corretora. Então, a primeira coisa a fazer é abrir uma conta na corretora. 2. Use o assessor de investimento para você começar a se sentir mais seguro. Cheque o valor da corretagem como recomendação. Então, outra coisa, comece pequeno para aprender essa dinâmica do dia a dia. Não se preocupe, notas de corretagem vão ser geradas todos os dias, mas não geram custos, é apenas ajustes de posição, como falamos ali um pouco antes dessa nossa conversa. Bom, e agora, quem são os operadores do mercado futuro? Bem, quem tem interesse por esse mercado são 2 tipos de negociadores. Aqueles que especulam para rentabilizar a carteira e os chamados hedgers, os produtores e indústrias, que buscam escapar então dos riscos de flutuação nos preços. Exemplo de hedger. Se você é dono de uma indústria de soja e você precisa comprar a matéria-prima soja para processar e vender aos clientes finais seu produto, e que você tenha então uma encomenda já e tenha fixado o preço, a quantidade e o fechamento do contrato para entrega em 6 meses, por hipótese, então você já fechou o preço de venda. Para não correr o risco da mercadoria subir e ter prejuízo, você vai entrar no mercado futuro comprando contratos de soja. Se os preços da matéria-prima subirem mais do que o seu custo de venda, você estará protegido. Ou seja, tem prejuízo na venda física, mas um ganho no contrato financeiro. Então, hedger são aquelas pessoas que buscam a proteção no mercado. São interesses, então, opostos dos especuladores. Hedgers são aqueles que são os vendedores. Eles têm os produtos físicos que querem se assegurar da baixa dos preços
ou os compradores que precisam de um produto como matéria-prima e precisam garantir um custo para a competitividade do seu produto final. O segundo tipo, então, são os operadores de futuro, são os especuladores. São predominantemente operadores que têm somente a lucratividade como objetivo. Como especulador, você deve escolher então uma commodity, uma apenas, pois elas são muito diferentes umas das outras, né? Isso pode ser complexo demais para você operar tendo várias a ser analisadas. Você pode usar como instrumento de análise, então, os critérios fundamentalistas, que olham as tendências de mercado, ou análise gráfica, que é a preferida dos analistas até. Uma pergunta que não quer calar: quanto precisa para operar com contratos futuros? Você não precisa de dinheiro para operar nos contratos futuros. Precisa apenas de ter a margem de garantia, conforme eu expliquei no início. Uma margem que varia de 3% a 16% de acordo com o tipo de contrato. Resumindo e concluindo, as vantagens então do mercado futuro. O mercado futuro é um dos mercados mais apaixonantes, como dizem por aí, e lucrativos. Bom, veja 5 principais vantagens então. Número 1, a diversificação. Com o mercado futuro você não fica preso só a ações. Você vai buscar, então, boas oportunidades de ganhar dinheiro independentemente do que acontece com as ações na Bovespa. Você pode investir, então, no mercado como café, soja, milho, dólar e outros mercados. 2. A alavancagem. Para investir em futuro, você não precisa do valor do contrato operado em dinheiro. Você consegue investir muito com pouco dinheiro. Exemplo, para comprar 100 ações da Vale por R$30 ou de outra empresa, é necessário ter na conta então R$3.000 para efetuar a compra. Já no mercado futuro, não funciona assim. Com os mesmos R$3.000, você consegue comprar, por exemplo, até 85 mil em contratos de boi gordo. Nesse caso, se o preço do boi gordo subir de 3%, você ganha os 3% sobre 85 mil, o que representaria um ganho de R$2.550. Mas também, se houver uma queda de 3%, o resultado representaria uma perda de 85% sobre o valor da sua margem. Então, essa é a lógica. Você não paga nem recebe pelo ativo, mas apenas pelas oscilações de preço. 3. Facilidade. A negociação no mercado futuro é tão fácil quanto negociar em ações. Você consegue fazer isso exatamente da mesma forma como faz com as ações. 4. Flexibilidade. No mercado futuro, você pode apostar tanto na alta quanto na baixa de um ativo, sem nenhum custo adicional. E 5, a liquidez ou volume. A ideia de liquidez é melhor ilustrada com dados do mercado. Enquanto o mercado de ações negocia em torno de R$10 bilhões por dia, o mercado futuro chega a negociar R$100 bilhões num único pregão. Então, ele é muito mais líquido. Talvez tenha sido um vídeo um pouquinho mais longo do que os demais, mas foi necessário devido à extensão desse tema. Inclusive, eu precisarei voltar e complementar com outras informações. Mas por hoje era isso. Até o próximo vídeo. Grande abraço, sucesso e prosperidade.